Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Na mensagem de hoje nós veremos que nem tudo que a gente faz de bom será visto com bons olhos pelos outros e também que Deus testa o nosso coração. Prestem bastante atenção nestes versículos, pois Deus vai falar muito forte aos nossos corações. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 50 e 56. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Davi não foi testado apenas no campo de batalha. O seu maior teste veio depois da vitória. Infelizmente, muitas pessoas que crescem na vida de alguma forma acabam esquecendo de onde vem o sucesso delas e de onde elas começaram e de quem as ajudou. Muitos caem diante do gigante, mas outros caem diante do próprio sucesso. Golias representa o inimigo visível, mas a fama representa o inimigo invisível. Quando enfrentamos um inimigo grande, mais visível como Golias, a tendência é buscarmos mais em Deus para podermos enfrentar nossos medos, não é verdade? Mas quando o gigante é invisível? Quando nós não vemos que ele está se aproximando. O gigante nos faz guerrear, mas a fama, que é o gigante invisível, nos faz esquecer de quem nos colocou na guerra e fez a gente vencer. A queda de Golias deu início a uma nova fase na vida de Davi. Uma fase de reconhecimento, promoção e perigo. Por que digo isso? Porque a maior tentação não é perder, é vencer e achar que foi por mérito próprio. Davi, após a sua vitória, ficou muito conhecido por todos e Deus muitas vezes vai nos testar. Deus testou o coração de Davi depois da vitória. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos do 6 ao 8. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu a seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino. Depois da vitória sobre Golias, o nome de Davi começou a ser exaltado por todos, e o que parecia apenas um elogio começou a mexer com o coração dele e de Saul. Parecia inicialmente que somente Saul estava com o coração mexido pela raiva e pela inveja, mas Davi ficou mexido pela soberba e pelos elogios. Vocês sabiam que a vitória muitas vezes revela as pessoas? Sabe por quê? Porque após a vitória que a pessoa entrega e enxerga o reconhecimento. Como assim, pastor? Entrega e enxerga? Sim, porque ela enxerga que venceu. Mas será que ela entrega o reconhecimento a quem merece? O problema é que muitas vezes as pessoas se acham merecedoras e não reconhecem que foi Deus. Não entregam o verdadeiro reconhecimento para quem merece. A vitória revela quem nós somos. Enquanto o deserto mostra nossa fé, a vitória revela o nosso caráter. Pergunto: Deus tem te dado vitórias? Mas será que o teu coração continua no altar ou já subiu para o trono da vaidade? Será que você ainda reconhece que suas vitórias vêm dele ou você está achando que é pelo seu esforço em orar, em ler a Bíblia? Ah, pastor, mas eu oro muito, eu leio muito a Bíblia. Por isso, as vitórias estão vindo, estão chegando. Eu acho que você não está entendendo nada, você está enganado. Suas vitórias estão vindo porque Deus está permitindo que elas venham. As vitórias podem te fazer ficar conhecido, podem até gerar fama, mas a fama é um teste disfarçado do seu caráter. A fama é traiçoeira, ela não grita, sou pecado, ela sussurra, você merece. Davi era simples pastor, apenas servo, mas agora todos o conheciam e o exaltavam e o aplaudiam. E é nesse momento que o inimigo não vem com espada, ele vem com elogios. Cuidado, o diabo não quer só te derrotar, ele quer te promover rápido demais para te derrubar do mais alto, de um lugar bem alto. Muitas pessoas chegam na igreja e logo começam a conquistar. Cuidado, isso também pode ser uma estratégia maligna para te afastar de Deus. Deus não se impressiona com a nossa vitória pública, não. Ele observa o nosso comportamento secreto após a vitória, como a gente se comporta por trás dos bastidores. Vamos ver a diferença entre o coração de Saul e o coração de Davi? Saul ouviu o cântico das mulheres e se encheu de inveja. Davi ouviu o mesmo cântico e precisou aprender a permanecer humilde. Dois corações foram revelados pelo mesmo evento. Saul se sentiu ameaçado.
Davi foi provado. Às vezes Deus te coloca diante de pessoas que te invejam só para ver o teu coração se ele continua limpo, só para ver se você vai se exaltar. Mas prestem atenção, a vitória que te exalta diante dos homens é a mesma que te revela diante de Deus. Aquele que se exaltar será humilhado. Não é isso que a palavra diz? Então, não deixe seu ego falar mais alto por causa de elogios. O mesmo Deus que nos dá a vitória também nos dá processo. É isso. Deus, ele nos dá o processo. Deus permitiu que Saul perseguisse Davi para proteger o coração de Davi da soberba. Vocês creem nisso? Eu creio, porque Davi poderia se ensoberbecer e se exaltar depois de ter vencido um gigante que todos tinham medo, todos temiam. Mas o deserto de Davi não foi punição para ele, foi preservação. Deus muitas vezes nos preserva das coisas. No trabalho, por exemplo, você começa em uma empresa e tudo vai bem, e as coisas começam a dar resultado. Você começa a receber elogios e ao invés de dizer tudo isso é para a glória de Deus, você começa a se agradar dos elogios e até falar ou perguntar: será que estou indo bem? Como se a glória fosse para você e não de Deus. O que Deus fez com Davi foi preservar o seu coração, porque tem coisa que só o tempo amadurece e o trono exigia maturidade de Davi. Exigia que Davi tivesse maturidade. Davi foi ungido, mas ainda não estava pronto. Ele era apenas um jovem e precisava ser preparado. E Deus usou a perseguição para lapidar um homem que o sucesso poderia corromper. Às vezes, Deus não nos entrega tudo no momento em que queremos. Sabe por quê? Porque Ele sabe que o nosso coração ainda precisa ser tratado. A maior vitória é não perder o coração. Davi venceu Golias com uma pedra, mas venceu a si mesmo com arrependimento. No palácio, anos depois ele errou, quando cometeu um adultério e um homicídio, mas se quebrantou diante de Deus. Enquanto Saul tentava se justificar diante de Deus, Davi se quebrantou quando errou. O trono não impressiona Deus, o arrependimento sim. Você pode vencer grandes inimigos e ainda perder o coração no processo. A fama pode roubar o lugar que só Deus deveria ocupar em você. O teste do coração vem quando todos te aplaudem e só Deus te observa. Golias, o gigante, caiu rápido, mas o orgulho cai devagar. Deus quer levantar pessoas que dão glórias a Ele, mesmo quando todos dão glória a você. Hoje, o Espírito Santo te pergunta: depois que o gigante caiu, onde está o seu coração? Talvez Deus tenha te dado vitórias, portas abertas, oportunidades, mas Ele quer saber, você ainda o reconhece? Reconhece que foi Ele que te levantou? Ore como Davi orou em Salmo 51, versículos 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Peça isso a Deus em oração. Peça a Ele que nunca permita que a altivez de espírito ou a soberba entre no seu coração e peça que você sempre o reconheça como aquele que fez vencer suas batalhas. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, palavra abençoada. Precisamos, às vezes, sim, meu Deus, ser testados pelo nosso coração. O nosso coração é enganoso. E o Senhor diz isso na sua palavra, que o nosso coração é enganoso. E muitas vezes a altivez de espírito, a soberba, os elogios vão fazer com que o nosso ego fique inflado, fique cheio. E nós não queremos isso, Senhor. Nós não queremos fama. Nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. A nossa graça é saber que o Senhor está em nós e que o Senhor faz a gente vencer as nossas batalhas. Davi reconheceu que foi o Senhor, mas o Senhor protegeu o coração dele. Peço ao Senhor, meu Deus, que todos aqui que estão ouvindo essa mensagem e creem nessa mensagem, que o Senhor proteja o coração de todos, que o Senhor nos proteja da altivez de espírito, da soberba, do ego inflado, que às vezes tenta entrar no nosso coração através de elogios. Que a nossa fama seja a tua fama, que a sua glória seja exaltada cada vez mais. E nós não queremos glória para a gente, Senhor. Pelo contrário, quando vierem falar alguma coisa com elogios, a gente tem que apontar para o alto e falar: a glória é para o Senhor. Pai, que tenhamos esse coração, esse espírito, essa vontade de querer reconhecer sempre o Senhor. Nós te agradecemos por tudo e desde já te louvamos grandemente, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra ou uma palavra como essa. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.